7 da noite na Arena Corinthians, Eugênio. Bem-vindo ao programa. Valeu, João. Um abraço. Um dos grandes jogos da rodada. Corinthians joga em casa, onde tem conseguido grandes resultados contra o Santos, né? Tem sido, na maioria das vezes, o vencedor das partidas. Vem melhor, mas o Campeonato Brasileiro é assim, quando você acha que o time está começando a embalar, ele toma uma banda e cai, né? Pelo equilíbrio muito grande das equipes. Ainda assim, acho o Corinthians mais arrumado, só que a grande questão é, vai propor o jogo ou vai esperar o Santos? Né? Um Santos que não tem como propor muito o jogo sem o Lucas Lima. Tenho sentido no Santos uma dificuldade, eu acho que está na hora, aliás, o time como um todo do Santos está na hora de repensar a sua forma de jogar, mas passando pelos volantes. Não é uma dupla de volantes de marcação e não tem feito a saída de bola com essa qualidade toda, Renato e o Thiago Maia. Acho que o Santos precisa repensar a atuação desses dois. Ali ele tem perdido uma boa parte do domínio dos jogos que ele tem disputado. E é claro, a ausência do Lucas Lima deixa o time sem cérebro para criar. Isso é muito complicado, mas ainda assim tem jogadores que podem, pela qualidade individual, Vitor Bueno de um lado, o Bruno Henrique do outro, o Hernandes, que não é o jogador para fazer a função do Lucas Lima, de fato não é, mas tem a velocidade dele, pode tentar alguma coisa contra o Corinthians. Hoje o Corinthians é mais arrumado, mais equilibrado que o Santos. Mas também não tem essa diferença técnica tão grande a favor dele. É isso aí. Daqui a pouquinho, presidente Modesto Roma Júnior vai falar aqui no Expediente Futebol. Rodrigo Bueno, Corinthians e Santos, lá na Arena Corinthians, amanhã, 19 horas, Rodrigo Bueno. Boa participação, bem-vindo ao programa mais uma vez. Bom expediente para todos nós. Para todos nós. Eu concordo com grandes jogos, agora, grandes jogos com poucos gols às vezes, né? Eu acho que vai acontecer. Sim. Acho que foi o Vitor Ferraz que falou sobre isso, né? Falou assim, já no começo da semana, né? Apontando, olha, é um jogo que eu prevejo com poucos gols. O Corinthians a gente já sabe mais ou menos como joga, acho que é o time mais fácil de entender pelo tipo de jogo. É um time certamente muito ali para não tomar gol, 1-0 e tal. E o Santos, como disse o Carille na coletiva, para esse tipo de jogo, de novo o Santos com problemas, deve ser um Santos meio reativo. Né? O DNA ofensivo do Santos funciona até a página 2, né? Então, em determinadas situações, o Santos vai tomar precauções. Acho que o Dorival vai fazer isso. Então, eu imagino ali um jogo muito amarrado, muito enroscado. Não deve ser, nesse sentido, um grande jogo. Para quem acha que grande jogo é muitos gols, muito gol, jogo aberto, escancarado, chance de gol para todo lado, vai ser um grande teste pro Vanderlei. Vanderlei, que para mim teve a melhor atuação individual num jogo nesse campeonato contra o Curitiba, o Vanderlei fechou o gol. É um goleiraço, né? Também é mais um ingrediente para quem sabe um 0-0, né? Se você imagina um pouco da dificuldade de fazer gol do Corinthians, a defesa do Corinthians intransponível, o Santos com o Vanderlei iluminado, né? Então, olha, se bobear, vai ser um grande jogo tático 0-0. E o Santos sem o Lucas Lima, para criar menos para a bola chegar no Ricardo Oliveira, que é o homem que faz gol. A tendência é de poucos gols mesmo, Edmundo? Amanhã lá na Arena Corinthians? Eu gosto muito do Santos, estou assistindo ali o Santos na Vila Belmiro, ele cria, tem volume, é um time bem insinuante. Quando sai, tem dificuldade, talvez pelo fraco poder de marcação no setor de meio campo, né? Tem jogador mais velho, que é o caso do Renato, tem jogador preguiçoso, que é o caso do Lucas Lima. Tem isso, que ajuda pouco na marcação. Tem jogador de diversas formas que fazem com que o Santos tenha dificuldade fora de casa. O Corinthians é sempre econômico, mas joga em casa. Pode ser que deslanche, pode ser que faça mais de um gol, pode ser que vença. Mas é um clássico, né? Acho que ainda prevalece a máxima de que clássico é clássico. E vice-versa. E vice-versa, tudo pode acontecer. Você tirar um favorito para esse jogo é muito difícil. Agora, o momento do Corinthians ele é bem melhor, bem favorável. E a torcida comprou a ideia, novamente, a ideia desse time econômico, que vence de 1-0, mas que está sempre à frente da tabela. Acho que vai ser a tônica do jogo. É verdade, 1-0, olha ali, ó, Chapecoense 7 pontos, Corinthians 7 pontos, Cruzeiro 7 pontos, Cruzeiro e Chapecoense jogam no domingo, Corinthians vencendo pode abrir aí 3 pontos e assumir a liderança. E o Santos, hein? Eu confesso a vocês que eu estou decepcionado com o Santos até aqui nessa temporada. O Santos é o único invicto na Libertadores da América, é verdade. O Santos ficou em primeiro lugar no seu grupo, que longe de ser um grupo fácil. É verdade.
mas eu esperava muito mais do Santos. Vocês esperavam mais do Santos? Eu esperava, sim. Eu acho que assim, até porque assim, a gente tem uma tendência de achar. Não é porque você faz tudo certo que tudo vai terminar certo. Sim. O Santos fez muita coisa certa. Sim. Teve pressão para tocar o Dorival Júnior, o Santos resistiu. Tem pressão para contratar jogador, o Santos trabalha com um elenco na medida. Fez investimento no Bruno Henrique, mas não fez investimentos absurdos em lugar nenhum. O Santos revela jogador, o Santos trabalha em divisão de base. O Santos faz toda a receita que a gente diz para fazer um time que seja... Mas tem um desgaste. Tem um desgaste de 2 anos de trabalho. E tem, assim, o Lucas Lima que teve o processo da renovação do contrato, para ter o pré-contrato para ele ficar ou não ficar. O Vitor Bueno, que é o jogador que nesse ano, o diagnóstico da comissão técnica é que ele, quando começa mal um jogo, ele se abate. E quando começa bem, ele vai muito bem, mas ele oscila muito em função disso. Estou falando que pensa a comissão técnica. De fato, ele não jogou no nível que jogou no ano passado. Aí o Ricardo Oliveira não fez pré-temporada. Eu acho que o Ricardo Oliveira caiu de produção nesse ano muito em função da cachumba em janeiro. Porque depois da cachumba ele começa a jogar quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Ele não fez a preparação que faria se ele tivesse chegado sem a doença em janeiro. E já não é mais nenhum menininho. E não é um menino, então pode fazer, é uma hipótese, pode fazer um pouco de diferença nisso. Tem uma outra lógica. Tem uma outra questão do Santos, aliás, tem uma informação, né? Para mim, informação ruim para o Santos. O São Paulo não vai comprar mais o Kleber, zagueiro. Sim. O Santos nem pagou o Kleber, né? E poderia, nessa brincadeira, repassar essa dívida para o São Paulo. O Santos está com problema financeiro. Então, a gente vê um clássico em São Paulo hoje, especialmente envolvendo o Palmeiras, a gente imagina o Palmeiras numa situação financeira muito favorável. A gente está vendo um jogo entre Corinthians e Santos, o Corinthians não está nadando em dinheiro, é um time já há algum tempo, especialmente por conta do estádio, né? O dinheiro de bilheteria vai todo para o pagamento do estádio. Então o Corinthians a gente já sabe que é um time econômico em campo e também nas finanças. O Corinthians não está fazendo extravagância. Aliás, o Léo Jabá pode ir para a Rússia. O Santos está com problemas sérios financeiros. Então o Santos está meio que limitado nisso. Então são 2 times ali que estão fazendo as continhas exatamente. E hoje tem essa notícia para o Santos. O Santos já dava como certa praticamente essa negociação do Kleber, que é o 5º zagueiro do time para o São Paulo. Ele aliviaria um pouquinho ali, né, a corda do pescoço, mas não, vai ficar lá. Pois é, e o Ovelha Santista, nosso amigo Ovelha Santista, hein? Manda mensagem aqui na hashtag Expediente Futebol. Lembrando o seguinte, mesmo sem Luiz Felipe e Gustavo Henrique, dupla titular do ano passado, que está machucada e não jogou ainda esse ano, mesmo assim o Kleber não conseguiu jogar no Santos. É verdade. É impressionante isso. Joga o Lucas Veríssimo, né? Pra você ver como muitas vezes a gente passa aqui, minha história de a gente um dia vai mudar, vai ser contratação quarta e domingo e jogo de vez em quando. Porque você fala, precisa de reforço, precisa de reforço, precisa de reforço, precisa de reforço, contrata o Kleber e joga o Lucas Veríssimo. Pois é, impressionante. E em fevereiro, se esse jogo fosse em fevereiro, por exemplo, a gente ia falar o quê? Santos grande favorito. Santos grande favorito, vai arrebentar, tem tudo para fazer um placar bem destacado. Mas os problemas do Santos, eles são muito nítidos, né? São nítidos. Cachumba do Ricardo Oliveira, as contusões o tempo todo do Lucas Lima. A baixa produção nesse ano do... Qual é o nome dele mesmo? Ricardo Oliveira? Do Vitor Bueno. Vitor Bueno, que é, pra mim, o melhor jogador do Santos, né? Assim, tecnicamente. Mas esse ano, de 2017, não tá provando isso. Melhor do que o Lucas Lima, Edmond? Eu acho que ele faz mais gols. Eu tenho a impressão de que ele, quando chegar a idade do Lucas Lima, vai ser melhor. Vai ser melhor do que o Lucas Lima. Então, entendi. assim, hoje, em função da idade, o Lucas Lima está à frente. A posição também, mas eu tenho a impressão de que o Vitor Bueno vai ser mais jogador. Na idade do Lucas Lima. Perfeitamente. E o presidente Modesto Roma Júnior, nós temos aí uma declaração dele, alguns assuntos importantes, entre eles a renovação de contrato do Ricardo Oliveira. Vamos ver e ouvir o presidente do Santos. Um jogo difícil, que é contra o Corinthians, mas não vejo momentos tão opostos assim. São 4 pontos de diferença. Nós não estamos priorizando nenhuma competição. Nós só temos outra competição em 29 ou 30 de junho. A Copa do Brasil, não sabemos nem contra quem é, porque o sorteio é segunda-feira. Libertadores nós temos dia 5 de julho, também não sabemos
contra quem é, só sabemos que é fora o primeiro jogo, mas o sorteio é só dia 14, então não tem priorizar nenhuma competição. Está muito acertado, não vai ter nenhum problema. Olha aí, presidente tá otimista, hein? Tá muito acertado, não vai ter nenhum problema. A tendência, segundo o presidente Santos, é que o Ricardo Oliveira permaneça na Vila Belmiro. E eu acho que é importante fazer a sucessão. Mas para fazer a sucessão não pode ser a ruptura. Você tem que preparar. O Ricardo Oliveira tem 37 anos, não vai jogar para sempre. Tá bom, você vai renovar o contrato por um ano e meio, 6 meses, 2 anos e vai preparar a sucessão. Isso tem que fazer. O problema é essa sucessão dele, e aí não só dele. Vamos lá, vamos pro Renato, vamos pro próprio Lucas Lima, que o Santos está sentindo. O Lucas Lima não fez um grande ano de 2016. Se tivesse feito, essa equipe poderia ter chegado mais longe do que chegou. E agora sofre muito com lesões. O Santos já deveria ter tentado construir uma maneira de jogar sem o Lucas Lima, porque é muito claro que depende demais dele no aspecto ofensivo. E aí ele se machuca, ele eventualmente cai de produção, o que sobra do Santos? Sobra pouco. O Ricardo Oliveira não vive um bom momento. O Santos tem lá o Kaique. Ano passado o Rodrigão entrou em alguns momentos e foi um jogador importante, fez gols. E cadê? Porque não dá para, de repente, trocar um jogo ou em outro, poupar o Ricardo Oliveira que não está jogando bem. Não. Eu acho que o Santos está muito restrito a alguns jogadores que são importantes, mas que quando não estão bem ou estão lesionados, você não tem o plano B. E aí, como é que muda? Como é que faz esse time render? Não tem o Lucas Lima. Tá. Senta e chora. Mas no ano passado... Só contar a ponta aqui. No ano passado, a gente chegou a falar que em outubro, mais ou menos, tinha uma conta que eu fazia, que era, o Santos tinha jogado com o time titular no brasileiro inteiro 3 jogos. E o Santos foi vice-campeão brasileiro. Ou seja, por mais... O que acontece é que alguma coisa se quebrou ali. Eu acho que o Lucas Lima faz muita falta. O Lucas Lima jogou bem esse ano, o ano passado não, mas esse ano jogou bem. Esse ano jogou bem. Tanto que quando sai faz muita falta. Isso, é o cara que mais dá passe para gol. No ano passado, mesmo sem ele jogar no nível que a gente imagina que ele pudesse jogar, o time avançou e teve 3 jogos com o time titular e teve bem 10 jogadores. Com o time titular, com o Gabriel que foi embora, até o Gabriel sair, tinha 2 jogos com o time titular inteiro. O próprio Gabriel saiu, mas ele jogou muito pouco no Brasileiro do ano passado por causa da Olimpíada. Mas tinha jogado o primeiro semestre bastante. Acho que só tem dois jogadores neste ano, 2017, no Santos, que foram muito bem irregulares. O Vitor Bueno se recuperou um pouquinho recentemente, o Lucas Lima se recuperou a ponto de ir para a seleção e ser contundido. Vanderlei e Bruno Henrique. São os caras que hoje o torcedor santista... Boa contratação do Bruno. E o Vitor Ferraz, tem jogado bem. Tem mantido uma regularidade alta. Tem um raciocínio, com um pensamento interessante sobre o Santos. O Santos é o time da Série A que tem o técnico há mais tempo no posto, certo? Dorival tá lá. Sim. E todo mundo normalmente bate naquela tecla. Não, porque tem que permanecer com o técnico muito tempo. E aí você começa a discutir. Eu acho que a contratação do Luxemburgo pelo Sport alivia um pouco, porque a gente sabe como é que o Vanderlei Luxemburgo tem muitos fãs, muitos caras que adoram o Luxemburgo, e tinha gente já meio especulando ali o Luxemburgo como possível substituto do Dorival. Gente que trabalhava, parece que talvez até contra. O Dorival só tinha o presidente praticamente como aliado, ele ficava numa situação ali meio de isolamento. Agora com o Luxemburgo já acertado com o Sport, acho que o Dorival dá uma respirada. Só que ao mesmo tempo fica nessa questão. A vantagem que ele tem de estar mais de 2 anos no time não está sendo vista em campo, né? Eu acho que muito pela má fase técnica de jogadores. Acho que não é um problema de comissão técnica. É isso aí. Eu também penso. Acho que o Dorival, em algum momento aí, ele perdeu a mão. Porque na temporada 2015, temporada 2016, principalmente no início do ano, no Campeonato Paulista, você trocava peças, botava jogadores jovens da base e a engrenagem continuava funcionando. Mais ou menos como está acontecendo nesse momento com o Botafogo, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Nesse momento, não. Nesse momento, as ausências elas são muito sentidas. Está fazendo muita diferença, principalmente no Santos, fora de casa. Dentro de casa, ainda há uma certa regularidade, principalmente jogando no Pacaembu.
onde parece que a torcida do Santos tem mais paciência do que na Vila Belmiro. É isso aí, e normalmente vai bem lá no Pacaembu, enche, né, o Pacaembu. A torcida do Santos. Você está vendo ali a classificação do Campeonato Brasileiro, a primeira página, Chapecoense é líder, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Coritiba, São Paulo. Daqui a pouco informações de São Paulo sobre a venda do Luiz Araújo e também do Thiago Mendes. Daqui a pouco vamos falar sobre Palmeiras e Atlético Mineiro. Grande jogo dessa rodada e já também Flamengo e Botafogo. Clássico carioca que será em Volta Redonda. E vamos mostrar para você a inauguração da Ilha da Nação. Tem muita gente já chamando assim, ainda não tem um nome oficial, mas o estádio do Flamengo lá no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador. Para a gente matar aqui o assunto Corinthians e Santos, falamos bastante do Peixe e o Corinthians. As informações aí do time. Alô, Gudrinha Neufer. Alô, João, olha, acabou agora há pouco a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, a gente acompanhou, né, aqui no Expediente Futebol. Sobre o time, ele vai conseguir repetir o time que bateu o Atlético Goianiense na última rodada, no último fim de semana, fora de casa. A única ausência ainda é do zagueiro Balbuena, que ainda se recupera de lesão. O jovem Pedro Henrique vai ocupar o lugar do Balbuena. O Corinthians, que completa 3 anos na Arena Corinthians com um dos melhores aproveitamentos como mandante, são 76%, somando aí todos os 101 jogos na Arena Corinthians. Mas, curiosamente, este ano a média está um pouco baixa, de 64%. Isto porque o Corinthians tem empatado muito na Arena do Timão. Até agora foram 14 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 1 derrota. O Corinthians quer melhorar esse índice, vencer e voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Tudo isso amanhã. João. É isso aí, muito obrigado, Gudrian. Falando do Timão, Corinthians e Santos, amanhã, 7 da noite, grande jogo, mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro, que está apenas começando. Gente, agora vamos para o Rio de Janeiro, vamos falar de Flamengo e Botafogo.